Deixa eu refazer aqui que eu fiquei em choque agora com isso. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 6 de abril de 2024 até o dia 12 de abril de 2024. Nessa semana, aos 76 anos, morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano. Margot Robbie está produzindo tanto o filme de Monopoly como o filme do The Sims. Elon Musk volta a chamar Alexandre de Moraes de ditador. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de estudos, poucos estudos, né, e intensivão aí agora de começando provas pra valer, de momentos difíceis, de cansaço, de culinárias, de assistir coisas, de jogar coisas e viver a rotina de sempre, basicamente. Então, como rotina, eu já quero que você fale pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, na minha semana aí, o pós-gravação, teve a aula, né, de sexta-feira à noite e tal, tranquilo. E aí, fim de semana com a Gabi, eu fui, né, fiquei lá na casa dela, já entreguei o presente de aniversário dela, que foi durante a semana. E aí já, né, acabei entregando no fim de semana pra adiantar, né, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir se ver. E aí acabou que deu certo, assim, durante a semana, quando foi, de fato, o dia do aniversário dela, acabei conseguindo, né, a gente fazer uma pausa aí pra eu ir lá, porque ela acabou, né, com a política nova agora da Unipar. Os funcionários aí têm day off, né, o famoso dia de folga no dia do aniversário. E aí deu certo, sim, tal, da gente se ver um pouquinho. E aí o restante do tempo, né, tal, que nem eu falei, fim de semana a gente tava junto, jogamos, né, mais um pouquinho, né, de jogos de tabuleiro, né, como eu tinha mencionado na reflexão da semana passada. Jogamos do Exploding Kittens. E foi basicamente isso. A gente assistiu a Anatomia de uma Queda, né, no fim de semana. E basicamente foi isso. Aí, durante a semana, tal, como eu disse, teve esse evento aí, né, conseguir fazer uma pausa pra gente conseguir se ver no dia do aniversário dela. E aí, comigo, né, no restante do tempo, no normal, né, trabalhando, estudando, corrigindo coisas, participando de algumas reuniões durante a semana, né, dessa vez não as da organização daquele evento que eu já mencionei, mas de colegiados e tal, né, coisas, né, dos professores ali mesmo, no departamento. E aí foi isso, né? Durante a semana também eu terminei de assistir uma das temporadas, né, do MasterChef original, né? Do Gordon Ramsay e tal, né? Aí eu terminei de assistir ontem, que era meu dia de folga. Eu já adiantei umas culinárias pro fim de semana, adiantei pão de queijo que eu tinha acabado, né? Meu estoque aqui, agora ele tá na geladeira, eu preciso enrolar, né? Porcionar ele nas bolinhas. E também adiantei dadinho de tapioca, que aí eu já fiz mais uma tantada, já porcionei, esse sim já tá pronto, tá no freezer. Aí agora é só fritar na hora e é isso quando quiser. Daí, bom, no restante do tempo, não sei se minha voz tá muito evidente disso, mas eu tô consideravelmente cansado, especialmente daí pelo ritmo de estudos, né, que eu já venho mencionando, sei lá quantas semanas já, que eu tô dedicado a estudar pros concursos que estão vindo, etc. E aí, domingo agora tem um curso, né, que eu estou me dedicando bastante, ou pelo menos tentei me dedicar, né, o máximo que eu consegui. É um curso bem afim, né, do governo do estado aqui, não para professor, né, cargo administrativo. E aí agora vai ser domingo a prova. Aí nessa reta final, nesses últimos dias, eu acho que tá batendo cansaço aí, tanto que esses últimos dias agora, acho que, sei lá, de quarta em diante, eu já tô sentindo que meu aproveitamento não foi aquelas coisas, então sei lá se de fato adiantou muita coisa que eu estudei, mas pelo menos eu tentei estudar um pouquinho todo dia, né, pra manter a regularidade. E aí domingo, vamos ver como é que eu me saio. E aí hoje, né, revisando as aulas, né, de logo mais, eu tava na disciplina de logística querendo ver, assim, algumas discussões com relação aos argumentos que eu tinha usado para explicar isso. Ainda tem as gravações do período da pandemia, né, que as aulas estavam remotas, tem as gravações ainda daquelas minhas aulas. E aí eu fui reassistir, né, a aula especificamente do conteúdo de hoje, e aí eu me incomodei com algumas falas minhas, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco.
E antes disso, no entanto, eu gostaria que você, Valentim, falasse sobre a sua semana, por favor. Vamos lá. Cara, minha semana, começando cronologicamente, sexta-feira, após a aula que eu tive, eu retornei pra casa e aí descobri que a minha avó tava no hospital, ela teve um princípio de infarto. E aí, como eu no sábado trabalharia, se fosse trabalhar, eu trabalharia apenas fazendo as compras e tal pro hotel, seria algo mais físico, digamos, não ia precisar me concentrar muito. Eu falei que ficava com ela e tal, dormia no hospital, não ia ter problema nenhum. E aí, dito e feito, então eu cheguei em casa, jantei, aí desci ali pro hospital, fiquei com ela a noite toda, a gente virou a noite, eu tentei dormir no sofazinho que tinha lá, mas assim, foi mais ou menos daquele jeito, né, e tal, e ainda tinha que ficar meio que um olho nela e um olho tentando dormir, então foi mais complicado. Eu acordei de manhã mais cansadão, assim, e aí eu esperei o meu avô chegar, ele chegou, a gente trocou, né, substituiu, ele ficou ali no meu lugar daí na parte da manhã, e aí eu fui fazer as correrias pro hotel e tal, gastei quase que a manhã inteira nisso. Voltei, descarreguei todas as coisas e aí resolvi deitar e dormir um pouquinho, porque é bem cansado. Dormi até umas... Eu cheguei em casa, acho que devia ser perto de umas 2 horas, porque eu tive que ficar fazendo algumas outras coisas ali no hotel. E aí... sim, daí eu cheguei, fiz almoço e tal, aí cochilei até umas 4h30, acordei e fui jogar vôlei. Fui jogar vôlei com uma galerinha nova, que foi bem legal, cara, foi bem divertido, assim. Fazia tempo que não tinha um joguinho melhorzinho, assim, sabe? A gente, no geral, no vôlei, a gente é mais resenha, a gente fica mais conversando e tal. É legal. Só que ali o pessoal, todo mundo jogava mais ou menos, assim. Então foi legal porque era sempre um joguinho bom e tal. Aí depois disso eu fui pra casa, fui descansar. E daí no domingão eu comecei a estudar sem parar, porque nessa quinta-feira começaram as minhas provas. Então gastei ali o domingo inteiro estudando, todo o horário livre que eu tinha, pra me preparar para as outras provas. E aí a semana foi a rotina, assim, né? A rotina corrida de sempre. Então, trabalhando diretão. Na terça-feira tive o estágio na parte da tarde, que foi corrido também, bem corrido. E aí na quinta-feira, o famoso ontem, eu tive pela segunda vez na semana, segunda vez seguida, né, numa semana, um treininho de vôlei. Então, me deu uma boa desgastada. Hoje mesmo eu tô bem cansado, né? Eu tive a prova. E assim, a prova até eu acho que eu fui menos preocupado do que eu deveria, talvez, porque eu tô com tanta coisa na cabeça e organizando e lidando com questões tão diferentes, que até falei assim, se eu não gabaritar essa, de boa, vamos seguir em frente. E enfim, mas eu vou falar mais sobre isso na minha reflexão, porque como aqui não é bagunça, eu preciso que você, amigos Bolle, faça mais reflexão. Opa, então bora lá. Cara, a minha reflexão, como eu tinha mencionado, né, ela vem, né, de eu reassistir, né, uma aula minha pra né, me acostumar com aquele conteúdo e tal, ver umas linhas de raciocínio que eu tava seguindo, esse tipo de coisa. E aí eu me incomodei um pouco com o meu eu do passado, né? E a gente já falou sobre isso, né, em outras oportunidades aqui, né, sobre revisitar opiniões, esse tipo de coisa. A gente já, né, deu umas discutidas aqui com relação a gente perceber que a gente mudou. E aí tudo bem, né? Já é uma discussão um tanto batida da nossa parte. Porém, o que ficou na minha cabeça, assim, né? O que fiquei, depois que eu vi isso hoje, ficou, né? Nossa, caramba, que incômodo. Foi porque adicionou uma nova camada, né? Adicionou a camada da imagem. Então eu estava me vendo. Eu estava vendo, né? De fato, eu ali, né? Só que é uma versão minha do passado. E uma versão que eu tava, assim, com alguns pensamentos que eu não concordo mais. Tá ligado? Eu, sabe, meio louco de idealismo das ideias, tá ligado? Assim, hoje, obviamente, tenho uma postura consideravelmente mais crítica, né? Até por me aperceber politicamente com os determinados posicionamentos que, à época, eu acho que eu já simplesmente estava meio que desencantado com tudo. E aí, né? Não tava com esses pensamentos. E aí, sabe, só foi incômodo, sabe? Eu vi, não, cara, isso daí não é bem assim, sabe? É mais complexo que isso, a realidade vai além. Não dá pra defender esse tipo de coisa. Não tava, assim, defendendo, não no sentido, assim, de falar algum absurdo, mas veicular uma ideia, sabe? Ter um posicionamento com uma determinada afirmação, que seja, né, de algum pensamento sobre empresa, sobre vida corporativa, sobre, sei lá, coisas relacionadas ao conteúdo que a gente estava ali em discussão. E assim, é estranho, sabe? Eu queria simplesmente falar, não, para, cara, só para, né?
não tá certo isso. Peço desculpa, né, aos meus alunos do passado aí por às vezes eu ter ensinado eles uma coisa que agora já não faz mais sentido, pelo menos, né, pro meu modo de pensar, mas foi um exercício interessante, assim, né, de se ver falando coisas e só, sei lá, discordar de si mesmo, sabe? Né? O conteúdo, digamos assim, né, a matéria e tal, a parte conceitual, né, é basicamente o que eu vou falar ainda hoje. Só que é mais os comentários adicionais, exemplos, a articulação das ideias ali, que eu acho que, né, caberia se revisitar e, né, não é bem o que eu gostaria agora sabe, que fique de mensagem daqui pra frente pra galera. É, assim, ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento e de aprendizado, né? Uma experiência, digamos assim, conseguir se visualizar. Muito bem. Cara, tem uma relação clara do que a gente já tinha comentado em momentos anteriores, né? E que meio que sempre volta para essa reflexão do propósito do podcast, né? A gente vê o quanto a gente mudou, se desenvolveu, teve novos pensamentos e etc, etc, etc. E assim, não sei exatamente o que foi o que foi dito e o que mudou especificamente, mas assim, que bom que a gente não tá parado, né, cara? Inclusive tem uma frase que eu tava escutando de uma música do Belchior, porque eu voltei pra minha fase ouvir Belchior sem parar, e aí tinha uma frase assim que eu nunca tinha parado especificamente pra prestar atenção, e aí quando eu me toquei eu falei, porra, essa frase é muito boa, que é da música Alucinação e diz: amar e mudar as coisas me interessa mais. Então, assim, o mudar as coisas não é só como as coisas são na sociedade, mas acho que também dentro da gente, né? Como a gente percebe e se for para usar ainda outras músicas, né? A gente tem aí a Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, de que, cara, eu acho que estagnar ou não ter um pouco desse pensamento crítico, não estar disposto a mudar, de ter esse ceticismo de pensar que você sempre pode estar errado, acaba te transformando numa estátua que, cara, que vai ficar estagnada aí pro resto da vida, né? E, assim, cabe a você fazer essa escolha, se você quer ou não quer ser uma estátua, né? Exato. E eu opto agora por ser uma estátua no sentido que eu vou ficar quietinho pra ouvir o que você tem a dizer a partir de agora, na sua reflexão. Muito bem. Cara, a minha reflexão então vai ser de novo sobre a questão das provas. E em outros momentos eu já falei que eu tava mais desencanado e tal, mas eu ainda assim sempre ia muito bem. Só que nessas provas em específico, eu acho que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E acho que principalmente envolve uma questão maior na carga de estágio e daquilo que eu tô utilizando como uma abordagem científica para atender os pacientes, que parece improdutivo quase, assim, parece... eu não quero dizer que é uma perda de tempo, sabe? Mas é que é um consumo de tempo muito elevado para outras coisas que seriam mais importantes. Então, tipo, parece que estão longe da prioridade. Eu sei que, basicamente, a gente já falou sobre isso, já repeti essa frase algumas vezes, de que, cara, o fato de eu estar assistindo a aula já me garante a nota mínima, sabe? Porque daí sempre quando eu tô assistindo a aula, eu tô garantindo atenção a tudo que tá sendo dito, etc, etc. Então, com isso, eu já garanto uma nota mínima. E aí, esse final de semana eu usei pra estudar, mas, cara, parecia que eu mesmo tava criando uma resistência, sabe? Do tipo, pô, cara, eu tô lendo isso aqui, mas eu podia estar lendo outras coisas e tal, que vão ser mais interessantes. Até pro TCC, etc, né? E aí eu fiquei com essa reflexão na cabeça, de que às vezes a gente fica tão noiado do que priorizar que acaba até perdendo foco em algumas questões. E não sei, cara, eu acho que, de certa forma, a sua reflexão me fez refletir no momento em que eu tô falando de como as coisas são maleáveis no meu atual presente, sabe? Antes eu acho que era muito rígido, do tipo, não, eu vou ter que garantir o 100, não, isso aqui, tudo é prioridade. E aí, no final das contas, quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Ou ainda, né? Se tudo é prioridade, o que tá ficando pra depois? Tá ficando a minha vida, tá ficando as minhas reflexões, tá ficando o meu descanso, e enfim. E aí essa é uma vida que eu acho que depois de pensar tanto e de trabalhar tanto isso em análise, é do tipo, tá, não é isso que eu quero, não é, eu tô tentando agradar um outro aí que não faz muito sentido. Enfim, essa é a minha reflexão. Pode crer. Cara,
a tua reflexão agora me puxou, né, um vídeo do Luigi que eu vi hoje, agora há pouco, né, que ele publicou, que é intitulado O Corte de Podcast, que é uma lição de vida, tá ligado? E aí ele, né, basicamente ele traz uma fala, né, em conjunto com o react da ocasião ali, que é em poucos comentários, uma fala de uma mina lá que ela foi, né, no podcast do Vilela, né, Inteligência Limitada, e ela tá com um câncer terminal e, assim, é questão de meses de vida que ela tem pela frente. Acho que ela tem 17 anos, assim, o negócio, ela é super nova. E aí o Luigi também tava falando, assim, sobre uma coisa que ele costuma sempre falar pra galera nas lives de sexta-feira, esse tipo de coisa, né, que é um discurso que ele advoga bastante, né, de você priorizar mais o viver, tá ligado? De você não deixar pra depois as coisas que são importantes, pra você, né, sabe, ligar pra alguém que você não liga faz tempo, sabe? Ligar pra tua avó, né, falar que você se importa com ela, falar pra alguém que você ama ele, ficar mais tempo, passar um tempo de qualidade com os teus pais, com os seus amigos, de você, né, aceitar sair com alguém que você não tá adiando, você deixar de sair com alguém que você não tá curtindo, só enrolando a pessoa, sabe? É um negócio assim, você abraçar um pouco mais a vida, assim, de fato, porque a gente não é só o nosso trabalho, sabe? A gente já falou também sobre isso em outras ocasiões, só que às vezes a gente... Daqui vai ser uma... Putz, eu tô gastando uma reflexão que eu poderia ter deixado para outro momento, mas vamos lá. A gente, às vezes, repetir certas reflexões acaba sendo importante. Não pra gente aqui, necessariamente. É sempre importante a gente revisitar, às vezes a gente pensar de novo, a gente, né, falar de novo aquilo ali que a gente já falou em outras oportunidades. Mas acaba sendo também importante pra galera que tá ouvindo o programa aqui, porque às vezes não é todo mundo que ouve todos os episódios. Então a gente falou sobre isso em uma outra ocasião. Só que, nessa outra ocasião, às vezes a pessoa que tá ouvindo agora não ouviu lá quando a gente falou. E talvez a pessoa agora não consiga localizar, né, a reflexão naquela outra ocasião. Então, às vezes, a gente repetir, algumas falas, a gente repetir que é importante, às vezes a gente não priorizar só né, a gente ficar bitolado por trabalho, ficar bitolado por nessas nossas responsabilidades, mas às vezes é legal a gente simplesmente relaxar, sabe? Talvez a minha fala, né, dessa semana que eu comentei no relato dos dias ali, de falar que eu tava cansado, que eu acho que meus últimos estudos ali não foram produtivos, talvez tivesse sido melhor eu só descansar, sabe? E, sabe, vamos ver agora na prova do domingo se eu vou passar, se eu não vou passar, o que vai ser. Mas aí, pelo menos, vou tentar aproveitar de alguma forma. Você, provavelmente, né, aproveitando os momentos, né, por mais trágicos, né, que sejam ali, né, não trágicos no sentido de que aconteceu alguma coisa, mas de que você não sabe, né, quanto tempo resta pra, sabe, uma pessoa que é idosa, né. Então, sei lá, curioso a gente trazer as reflexões de novo e como que elas fazem a gente pensar coisas que talvez sejam, obviamente, úteis pra gente, mas também podem ser úteis pra quem tá ouvindo agora. Muito bem, eu assisti o vídeo do Luigi pela metade, começar a gravar, eu tava vendo, e é isso, obrigado pela terceira reflexão do dia aí. Então, bora pra sessão mais? Bora pra sessão mais. Então, bora lá, vamos de feedback, que eu sei hoje, já tem spoiler aqui, tem feedback, ou vamos de indicação? Como você já disse, a gente tem feedbacks, feedback no singular. E aí o e-mail que a gente recebeu, né, foi lá no nosso e-mail da semana, @gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso a pessoa seja um nobre de mansão africana. E aí o feedback que a gente recebeu nesta semana é intitulado Um pouco de tudo, principalmente celular e liberdade. Foi enviado por Gé, que diz aqui... Não sei se eu leio o nome inteiro, mas tá o nome do e-mail, né? Então, Gé. E aí, eu posso ler ou você quer ler? Não, pode ler. Ok. Então, começa assim. Olá, senhores, me chamo Jéssica, prefiro Jess. Comecei a acompanhar o podcast há pouco, ouvi todos os episódios das Mais Bonitas Pequenas Luzes, que eu particularmente amei. Inclusive, queria mais histórias, adorei o formato, tive um misto de emoções, chorei, sorri, sofri e vou cuspir na lápide de alguém nos próximos meses. KKK. Mas meu feedback é, na verdade, uma reflexão sobre o episódio 266, o peso e o telefone. Tá atrasado, mas eu ouvi hoje, então pra mim é recente, KK. Há um tempo atrás vi alguns documentários sobre alienação pela tecnologia e li um livro intitulado 10 motivos para deletar agora suas redes sociais. Então em fevereiro eu fiquei um tempo fora das redes sociais, o que me
o que tornou meu celular quase inútil, não tinha mais motivos para acessar várias vezes por dia, me senti desconectado de uma realidade, mas me senti livre. Voltei recentemente porque, sinceramente, eu adoro postar foto, kkk. E nessa volta estou conectada, porém distante. Se não entrar não me faz falta, mas no ócio às vezes entro para ver o que tá rolando e queria dizer que me identifiquei demais com a frase "eu respondo quando eu quiser e se eu tiver tempo para isso", porque eu me sentia mal por fazer isso, como se estivesse desrespeitando a outra pessoa ou como se ela não tivesse importância na minha vida. Às vezes não tem, mas é sim alguém importante. E na real é fato que se eu não tô bem, não tô na vibe de conversar, não tem por que me martirizar. Se o outro se sentir assim, é um problema do outro e cada qual com seus problemas, como diz o ditado popular, ninguém paga minhas contas. Mas se alguém quiser, eu aceito kkkk. Obrigado por me fazerem refletir a respeito. PS, fico aliviada que foi só o trauma esboles. Eu ficaria muito chateado de começar a acompanhar um podcast e um dos hosts não estar mais lá, e queria perguntar pro Minxoxin que pecado tu tá pagando pra montar um guarda-roupa. Eu já montei um com ajuda e foi terrível, uma experiência que jamais quero vivenciar de novo, kkkk. E esse foi o feedback da Jéssica. Você tem comentários, Evandro Xoxin? Eu tenho comentários, muito obrigado por ter mandado o feedback. É curioso, né? Essa questão das redes sociais. É que eu também tô na vibe de estudar pós-modernidade, né? Tempos contemporâneos, enfim, como você queira nomear. Como você queira nomear esses tempos modernos dos quais vivemos. E, cara, é engraçado porque eu acho que um complemento do que é o que a gente vive hoje, né? Ela comentou sobre liberdade, e o fato é, a gente tem muita liberdade, mas tal qual o famoso Foucaultzinho já disse, né? O maior problema é quando a gente cerceia a nossa própria liberdade. Então, às vezes a gente fica se dando pequenos prêmios, ou a gente fica querendo controlar nossas atitudes com literalmente retirando nossa liberdade. Então, do tipo assim, tudo bem, você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para comer, por exemplo, né? Algo que é mais subjetivo. Você é livre para comer o que você quiser. Mas ainda assim você negocia do tipo, mas, putz, eu não fui na academia, então eu acho que, eu vou na academia hoje, eu vou fazer o dobro de treino para que daí amanhã eu consiga tomar uma Coca-Cola, ou amanhã eu consiga comer um lanche, ou algo nesse sentido, né? Então, assim, é curioso que a gente que cerceia a nossa própria liberdade. Então, eu acho que isso é um reflexo dos tempos modernos, assim, dos tempos contemporâneos, né? Que ela tava comentando, tipo, deletar as redes sociais e tal. Beleza, deletar. Mas e aí, como é que funciona o seu julgamento, o seu autocerceamento de liberdade, né? Até onde que isso vai? E aí, claro, é de cada um. Mas, de novo, muito obrigado pelo feedback. Gostei. Eu não sei quais pecados eu cometi, mas no final das contas foi divertido. É uma experiência. Eu sempre tento tirar coisas boas de tudo e essa foi uma experiência ótima, da qual a lição fica: vale a pena pagar alguém pra fazer esse tipo de coisa. Pode crer. Eu, com comentários adicionais aqui, primeiro eu agradeço o feedback. E, especificamente na parte daí que fala sobre mim, né, ali eu também fico grato de não ter sido meu último episódio, né, a ocasião que eu relatei o meu acidente, que acho que posso considerar um acidente, né, porque eu ia falar quase acidente porque nada me acertou. Mas foi um acidente porque não estava previsto, digamos assim, né, o que aconteceu na viagem. E aí, né, bom, tudo certo, fico feliz aí de novos ouvintes eventualmente se sentirem incomodados, né, da minha ausência em definitivo. Porém, o que eu tenho pra dizer agora é só que no momento eu vou continuar falando por aqui minhas asneiras, falando minhas coisas que eventualmente eu não concordo mais comigo mesmo. E basicamente é isso que eu tenho pra falar, além de, obviamente, pedir para que continue acompanhando e eventualmente mandando mais feedbacks por aqui, porque agora a gente só tem os nossos recadinhos, é isso? É isso aí, então se você quiser mandar um feedback assim como a já fez, você pode mandar no nosso e-mail da semana@gmail.com, repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o @minxoxin, é o mesmo, ou você tem o dele, que é @isbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana.
Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais ela goste ao ponto de mandar um feedback para cá, porque daí uma vez que ela manda um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje porque teve feedbacks. No placar, a gente tem aqui com um feedback o príncipe nigeriano e agora a Jess. E no topo, com 2 feedbacks, nós temos a Silvia. E é só isso então, por enquanto? A gente só tem que dar agora o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau? É isso aí, tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!